o nosso tema principal é o homem bíblico, o homem como designado por Deus, e como subtemas nós iremos falar masculinidade, liderança e decisões. São três áreas importantíssimas na vida de nós, homens, né? E nós temos esses estudos onde é muito rico. O autor Stuart Scott, traz um material muito bom para nós. O objetivo, trazer esse contato, né, como igreja, mesmo sendo separados, mas como igreja, nesse período de pandemia, entre a Unimasc e o departamento de jovens, né? E também aprendemos juntos sobre o valor de ser um homem bíblico para a vida de um cristão. Hoje nós vamos focar no tema, como se fosse a capa do livro, o título do livro, o homem bíblico. Nas próximas reuniões nós vamos entrar nos subtemas, provavelmente já vamos falar um pouco sobre masculinidade. Mas hoje nós vamos atentar sobre o tema do nosso estudo será homem bíblico. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para colocar o meu slide, para a gente começar o nosso estudo, tá? Então, o homem bíblico, masculinidade, liderança e decisões. Falando do nosso estudo de hoje, o homem bíblico, o homem designado por Deus. Características do homem bíblico. Nós vamos ver 4 características do homem bíblico. O homem bíblico ama a Deus e a sua palavra. O homem bíblico cultiva uma vida de genuína devoção a Deus. O homem bíblico reconhece sua condição de dependência de Deus. E, quarto lugar, o homem bíblico está continuamente examinando seu coração e está sempre pronto, sempre disposto para reconhecer os seus pecados, arrepender-se deles e desenvolver caminhos santos. Stuart Scott, que é do livro que nós tiramos essas 4 características, e nós vamos agora trabalhar uma a uma. Então, primeiro, o homem bíblico ama a palavra de Deus. Tem alguém com o microfone ligado, né? Pode falar no moço. Eu gostaria de que nós olhássemos o homem bíblico ama a palavra de Deus. Nós vamos olhar a palavra de Deus como um ser, como ela é, ou seja, viva, poderosa, eficaz, ativa. A palavra de Deus, lá em Hebreus 4:12, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando dizemos amar a palavra de Deus, nós estamos dizendo amar ao próprio Deus. A palavra de Deus aqui fala, né? Ela é viva, ou seja, tem vida, é eficaz, ela trabalha, ela é afiada, ela penetra, ela divide. Então, a palavra, sempre que nós falarmos amar a palavra de Deus, vamos ter isso em mente. Amar um ser vivo, ou seja, o próprio Deus. E agora, a gente podia, inclusive, eu queria que nós pensássemos e podemos ter alguma participação, fazemos o conceito de como que é a nossa ação, a ação de uma pessoa em relação a uma pessoa que ela ama.
como que ela vive? Quais as nossas ações, os nossos atos em relação a uma pessoa que nós dizemos que amamos? Quem gostaria de participar? Pastor Aldo, pode dar uma opinião para nós? Alô? Repita a pergunta, por favor, aí. Como que é o nosso comportamento, por exemplo, em relação a uma pessoa que você diz que ama essa pessoa? Você diz que ama essa pessoa verdadeiramente. O que você faz? Como é que é a sua vida em relação a essa pessoa? Por exemplo, você lembra disso? Você lembra dela várias vezes no dia? Como é que é o seu dia a dia em relação a essa pessoa? Como, por exemplo, você amar seu pai e sua mãe, né? Vamos dizer, carnalmente, terrestre, o seu pai terrestre, sua mãe, ou um irmão, um ente bem querido mesmo, e você pensa nele o dia todo, você só pensa em fazer o bem para ele, você só espera coisas boas da parte dele. Com Deus, é o triplo da coisa, né? Você, quando ama a Deus de verdade mesmo, verdadeiramente, você só pensa em Deus o dia todo, só pensa em música que fala em Deus. Você olha para o céu, lembra dele, olha para as estrelas, lembra dele, olha a lua, o sol, lembra dele. Então, assim, você tem aquele apego espiritual constantemente. Uhum. Muito bem, Moisés, muito bem. Quando nós amamos, isso aí, Moisés falou, por exemplo, você pensa nessa pessoa várias vezes ao dia, você lembra dessa pessoa. Você investe tempo para fazer alguma coisa por essa pessoa, né? Quando a gente ama essa pessoa, a gente faz isso também. O que mais que qual a nossa ação também? Digamos que a gente se preocupa com essa pessoa que você ama, né? Então, quando você ama verdadeiramente, você tem essas suas ações nesse seu dia a dia. E se a gente pensar, eu quero que a gente pense nisso, para que a gente nós façamos uma autoanálise, como que está o nosso amor à Bíblia? Como que está o nosso amor à palavra de Deus? Como tem sido o nosso dia a dia em relação à palavra de Deus? Lembrando que nós colocamos aqui de vermos a palavra de Deus como um ser que tem vida, ou seja, o próprio Deus. Isso que eu quero trazer, para que nós façamos essa análise e vejamos como que está o nosso amor em relação à Bíblia. Podemos dizer que o homem bíblico, ele ama a Bíblia, ele estuda a Bíblia, ele medita na Bíblia, ele vive a Bíblia, né? Não há como dizer ser um homem bíblico sem amar a Bíblia. Por isso que eu quero chegar nesse ponto, de nós analisarmos como que está o nosso amor à palavra de Deus. Porque não há como dizer ser um homem bíblico, já que nós estamos estudando, vamos estudar esse tema, o homem bíblico, sem amar a Bíblia. Homens se gabam de ter lido a Bíblia, né? Pessoas se gabam de ter lido a Bíblia 1, 2, 3 e às vezes até mais vezes. Aposto que quase todos nós conhecemos pessoas que dizem isso, que já leram a Bíblia. Mas e daí? Se ele não ama a Bíblia de verdade, ele não passa de um leitor. Às vezes, até um estudioso. Mas se ele não a ama, não é um homem bíblico. Ele é um homem comum. E é interessante, quando eu estava pensando nessa questão do homem bíblico e do homem, e aí me veio essa frase, o homem comum, para nós cristãos, o cristão que ama a Bíblia verdadeiramente, ele sabe que ele não é uma pessoa comum.
ele é um homem bíblico. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, ou seja, Bíblia, que procede da boca de Deus. Salmo 119, 105 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia é a base pela qual, sem ela, não há vida cristã. E amá-la verdadeiramente faz com que ela nos sustente e nos mantenha em comunhão com o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava vendo, estudando e meditando na parábola do semeador e vendo, queria mostrar para vocês também, a diferença na pessoa que ama a Bíblia, que recebe a Bíblia, que recebe a palavra de Deus, e aqui não. No versículo, Mateus 13, de 19 a 23. Versículo 19, ele diz, alguém que ouve a mensagem, é como alguém que ouve a mensagem, palavra de Deus, palavra do reino de Deus, e não a entende. O que acontece? O maligno vem e arranca o que lhe foi semeado do coração. Ou seja, aquele que ouve a mensagem, que ouve a palavra e não ama a palavra, não recebe a palavra, a palavra que foi semeada, o maligno vem e arranca do seu coração. Assim também acontece com aquele que não ama a Bíblia. No versículo 20 e 21, diz, aquele que não tem raiz, que é o que cai em espinhos, né, no meio dos espinhos, é como aquele que não tem raiz em si mesmo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Ou seja, ele não ama a palavra de Deus, ele não cria raiz com a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra. Lê o versículo 22 para mim, por favor. Onde? Mateus. O versículo 22 de Mateus. Ele fala. De 13. Mateus, capítulo 13, versículo 22. 22. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ela fica infrutífera. Aqui, irmãos, nós vemos essa pessoa, ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra. Nós falamos a respeito das pessoas que se declaram leitores, que já leram a palavra, a Bíblia, às vezes até 2, 3 vezes. Pessoas que ouvem, que vão à igreja e ouvem a palavra, mas essa pessoa, ela não ama a palavra. Ela não ama a palavra de Deus verdadeiramente. E as preocupações da vida, o engano das riquezas, a sufocam e tornam infrutífera. Assim também, é assim que acontece com quem não ama a palavra de Deus. E, finalmente, o que foi plantado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e entende. Versículo 23. Ele ama a palavra, né? E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, o crente, o cristão verdadeiro, lembrando que nós estamos falando aqui, provavelmente, para todos os homens que estão aqui participando, são crentes, e por isso que a gente fala com toda liberdade. Como está o meu amor pela palavra de Deus? Que nós possamos atentar para isso em nossas vidas. Uma outra característica do homem bíblico, o homem bíblico, ele cultiva uma vida de genuína devoção a Deus. Jeremias 17, e 8a diz, ele será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Começando do versículo 7, diz assim, mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor.
cuja confiança nele está. Irmãos, bendito o homem cuja confiança está no Senhor. Nós poderíamos dizer, bendito o homem que ama a palavra do Senhor, que ama a Deus, cuja confiança nele está. Ele será plantado como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Eu estava lembrando dessa figura da horta aí, e lembrando que eu já fui visitar algumas hortas, e como que aquele pessoal trabalha, as pessoas que cultivam horta. É o dia todo, é um regando, outro fofando a terra, outro plantando a semente, outro colhendo. Assim, eu pensando nessa característica do homem bíblico, que cultiva uma vida de genuína devoção a Deus. O homem bíblico, ele vive 24 horas por dia de sua vida, cuidando de sua vida espiritual. Moisés, na fala dele, ele falou no sentido de quem ama a Deus, lembra o dia todo, olha para o sol, olha para o céu, olha para as nuvens, né? E o tempo todo fica com essa comunhão com Deus. Então, o homem bíblico, ele vive 24 horas por dia cuidando de sua vida espiritual. Ele está o tempo todo tentando agradar a Deus e a sua palavra. Em cada passo, em cada olhar, cada ação, cada decisão e até mesmo os pensamentos do seu dia a dia. Essa é uma característica do homem bíblico. Veja, eu estou trazendo aqui, vou trazer 4 características de um homem bíblico para nós atentarmos para as nossas vidas. E quando eu falo 24 horas por dia, o tempo todo tentando agradar a Deus e a sua palavra, eu não estou exagerando. É a cada passo, a cada olhar, a cada ação, a cada decisão e até mesmo os pensamentos. Quantas vezes nós, no dia a dia, podemos analisar se o nosso olhar falhou no agradar a Deus? Quantas vezes podemos pensar nos nossos passos, se não andamos ou fomos ou em algum lugar que falhou nesse cultivar da vida, da devoção a Deus? E os pensamentos? Quantas vezes? Né? Filipenses 4 e 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver excelente ou excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A versão Almeida Revista e Atualizada da Bíblia Anotada diz essa última frase de uma maneira que eu gosto muito. Ela fala assim: seja isso o que ocupe o vosso pensamento, né? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o homem bíblico, ele cultiva uma vida de genuína devoção a Deus. Você já cultivou alguma coisa? Provavelmente sim, né? Muitos, eu acredito que já. Uma planta, plantar uma semente e molhar, e regar, e vê-la nascer, e ir lá e adubar ela, é uma coisa impressionante. E a gente vê a diferença de uma planta bem cultivada e uma planta plantada ali de qualquer maneira. Às vezes até nasce, mas se você ir lá e dar uma arrumada, melhorar, aguar mais, ela fica melhor ainda. Então, a nossa vida espiritual, o homem bíblico, ele tem essa característica de cultivar uma vida de genuína devoção a Deus. Que nós possamos atentar para isso e nos nossos negócios, no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso andar,
e até no pensar. Que nós possamos atentar para essa característica do homem bíblico. A terceira característica do homem bíblico é que o homem bíblico reconhece sua condição de dependência de Deus. O homem bíblico sabe que não era nada antes de se reconciliar com Deus, antes de ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso ele reconhece que é totalmente dependente de Deus. Vejamos o que um conhecido homem bíblico, muito conhecido, fala para nós em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo é um grande exemplo para nós de um homem bíblico que reconhece sua condição de dependência de Deus. Quem tiver com sua Bíblia, quiser abrir aí para conferir também, vamos ler aqui Tiago capítulo 4. Tiago 4, falando sobre essa questão de reconhecer a dependência de Deus. Tiago 4, versículo 13 a 15, diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é dependência de Deus, isso é reconhecer que é dependente de Deus, condição de dependência de Deus. É uma característica do homem bíblico. Uma coisa essencial, ou seja, essencial é coisa que não pode faltar. Vamos pensar aqui no exemplo de coisa essencial. Gasolina para o carro andar, para o carro funcionar. Um carro a gasolina para o carro é essencial. Se não tiver gasolina, o carro não sai, então tem que se arrumar. Então, uma coisa essencial é saber que o homem nunca conseguirá ser homem verdadeiro, como Deus espera que sejamos, homem bíblico, por nossas próprias forças. Nós temos que reconhecer essa dependência total de Deus. O reconhecimento da condição de dependência de Deus faz com que busquemos sempre a direção dele para todos os momentos da nossa vida. Faz com que tenhamos uma vida de coragem, sempre com fé em Deus. Faz com que atentemos para essas etapas do nosso dia a dia, das 24 horas do dia que eu falei. Cada passo, cada olhar, cada pensamento, o linguajar, as decisões, né? Salmos 46:3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que se estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então, o reconhecimento de Deus, da dependência de Deus, faz com que nós busquemos a direção de Deus para todos os momentos da nossa vida e faz com que tenhamos essa vida de coragem, de fé em Deus, porque nós dependemos de Deus. Por isso, entre as características do homem bíblico, o homem como designado por Deus, estão amar a palavra de Deus, reconhecer a sua condição de dependência e cultivar uma genuína devoção a Deus. Que nós possamos nos lembrarmos dessas características
partir de hoje à noite, amanhã, né? E trabalharmos as falhas em nossas vidas. A quarta característica do homem bíblico é que o homem bíblico ele está continuamente examinando o seu coração. Continuamente. E está pronto, está disposto, está sempre disposto para reconhecer seus pecados, arrepender-se deles e desenvolver novos caminhos santos. Quem pode discernir seus próprios erros? Quem pode? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. O homem bíblico, ele continuamente examina seu coração para saber se ele está caminhando de acordo com a palavra de Deus. E ele busca trabalhar isso na sua vida para que ele esteja mais e mais e mais e mais em comunhão com o nosso Deus. O homem bíblico tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus e isso lhe dá essa característica de estar sempre examinando o seu coração. O homem bíblico, ele sente o pecado arder na sua vida. O pecado arde. Ele sente o pecado queimar. O homem bíblico, ele é quebrantável e ele está sempre disposto a se arrepender, verdadeiramente, que é o arrependimento que traz mudanças e mudanças positivas, né? Mudanças que desenvolvem novos caminhos. Se nós falarmos, podemos falar, dar exemplo, a pessoa o crente, o homem bíblico que falha no seu olhar, ele se arrepende, ele sente arder e ele está sempre pronto, ele está disposto a se arrepender desses pecados e mudar de atitude. Produzir atitudes positivas que tragam novos caminhos santos. Então, esse é o homem bíblico, o homem que ama a palavra de Deus de todo o seu coração, ama verdadeiramente. Ele é o homem que cultiva uma vida de genuína devoção a Deus, o homem que reconhece sua condição de dependência de Deus e o homem que está continuamente examinando o seu coração e pronto, disposto para reconhecer seus pecados e arrepender-se deles e desenvolver novos caminhos santos. Como que está as nossas vidas nesses quesitos, nessas características? Como que estamos vivendo o nosso dia a dia? Estamos cultivando com muito cuidado, com todo o cuidado, a nossa devoção genuína a Deus? Temos provado, e aí eu vou até falar para nós mesmos, que amamos a palavra de Deus verdadeiramente? Estamos reconhecendo a nossa condição sempre de dependência de Deus? Que possamos pensar nisso no dia a dia. Eu tenho feito, para concluir, fiz um curso de aconselhamento bíblico na igreja e Deus me abençoou grandemente. A gente sempre ouvia falar em aconselhamento, né? Aconselhamento, gabinete, mas a doutrina do aconselhamento bíblico ela é muito mais abrangente, muito mais profunda. Então, eu fui muito abençoado. Eu, juntamente com mais uns 25 irmãos da igreja, né, que fizemos esse curso lá. E aprendi nesse curso que o fundamento do aconselhamento bíblico
é bom reforçar isso, bíblico, que é o que nós queremos aqui aprender hoje, né? O fundamento do aconselhamento bíblico é: a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante, infalível e suficiente. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que todo homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela não erra. Às vezes, se você vê alguma diferença, tiver alguma dúvida, pensar que a Bíblia está errada, não erra. A Bíblia não erra. Às vezes, alguma versão, alguma tradução pode ter alguma coisa, mas você vai olhar no original, você vai buscar, a palavra de Deus não erra. A palavra de Deus não falha. Tudo que está na palavra de Deus é verdadeiro, acontece. A palavra de Deus, nós vimos no começo que ela é viva, ela corta, ela penetra, ela divide, né? Então, a palavra de Deus, ela é infalível. E a palavra de Deus, irmãos, é suficiente. A palavra de Deus, ela tem todos o que você precisa para a sua vida, para todas as áreas da sua vida. Em nenhuma outra fonte encontraremos ensinamentos que nos capacitem a agradar a Deus e sermos homens. E agora eu até digo homens e mulheres bíblicos, homens e mulheres como designados por Deus. Essa é uma verdade absoluta. Creia nisso. A Bíblia ela é suficiente para todas as áreas da vida do homem. Por isso, a importância de sermos homens bíblicos, de amarmos a nossa Bíblia, né? Tentar pensar nessa questão da Bíblia, não simplesmente porque tem gente que bota a Bíblia lá no pedestal, bota numa caixa de vidro, porque diz que ama a Bíblia. Pensando no livro, no físico. Mas nós vimos aqui no começo que devemos pensar na Bíblia como um ser, como o próprio Deus, o Deus da palavra, né? Então, irmãos, em João 7:38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, Jesus falando, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, a Bíblia ela é suficiente, ela é completa para nos moldar e nos fazermos homens como designados por Deus. Que nós possamos pensar nisso, trabalharmos isso em nossa vida, buscarmos qualquer oportunidade que tivermos para aprender mais de Deus através da sua palavra. A participação dos irmãos, na opinião de vocês, qual é o principal motivo que tem nos levado a, mesmo sabendo do que o Ruberval mencionou agora, mas tem nos levado a nos distanciar da leitura bíblica? Qual que é, na sua opinião, o principal motivo que tem nos distanciado desse contato frequente e consistente de leitura bíblica? Quem gostaria de participar? Eu acho que as atividades que a gente tem de trabalho, de responsabilidade com família, trabalho, às vezes distancia um pouco a gente que está meditando na palavra e examinando as Escrituras. A rotina do dia, né? A rotina do dia, né? Ok, mais alguém gostaria de participar? Vamos por indicação. Eu acho que... Marcelo. Eu acho que, assim, são muitos fatores que fazem isso, mas eu acho
que o mais importante é o nosso compromisso com Deus, né? Quando nós temos compromisso, menino, trabalho, tantas outras coisas, não conseguem nos afastar desse compromisso de buscar, de orar. E eu percebo que, na minha vida mesmo, eu tenho falhado muito nisso, de ter o compromisso de ler diariamente, de buscar a Deus. Claro que o trabalho faz isso e outros fatores acaba nos afastando um pouco, mas quando nós temos compromisso, a gente consegue tempo para isso, né? E é um trabalho diário em nossas vidas isso, né? Só para colaborar também, o Joaquim falou de tempo, as atividades do dia a dia, mas eu acho que tempo é uma questão de prioridade. Quando a gente não prioriza realmente a palavra de Deus, esse contato com ela, a gente acaba se afastando. Então, em algum momento, a gente deixou de priorizá-la, devido à importância. Claro que aí, o que o Joaquim falou, a gente se envolve nas atividades, se envolve acolá em tantas outras coisas que a gente acaba não priorizando, porque outras coisas são urgentes. Por isso que é bom, nós temos que nos disciplinar a ter uma vida de devocional, de procurar conhecer a palavra do Senhor todos os dias. Ok, então essa seria a próxima pergunta. Essa é a próxima pergunta. Na sua opinião, como podemos cultivar isso? Como podemos, dentro dessa realidade que o Joaquim mencionou, de vários compromissos, de várias situações que acontecem ao longo do dia, como a gente pode lidar com tudo isso e cultivar essa prática de leitura da palavra do Senhor? Quem gostaria de contribuir? Oi, Aldo. Sim, por favor, pastor, pode falar. Pois é, eu acho que a gente poderia pensar em que, talvez em virtude da correria que a gente tem no dia a dia, a gente poderia associar Só um minutinho, por favor. Sim. A gente poderia associar a forma de cultuar, de estudar e, principalmente, de estar em comunhão com Deus dentro da nossa realidade. Eu acho que o grande desafio que a gente tem nos nossos dias, principalmente em meio à pandemia ou em meio à correria do dia a dia, é que nem sempre é possível fazer como os nossos pais faziam. E isso não significa que é menos ou mais espiritual. Então, acho que assim, a pessoa está dirigindo, ela pode estar dirigindo ouvindo a Bíblia. Ela está no escritório e ela tem um intervalo ali, ela pode dar uma parada e ler a Bíblia. Enfim, então acho que assim, se a gente for esperar aquele momento de estar em casa sem fazer absolutamente nada, para algumas pessoas isso não vai ocorrer. Então você tem que, dentro do seu dia a dia, associar a leitura, ou ouvir, ou ler, ou ver, né? Eu acho que a ideia é essa, é tentar colocar dentro da sua rotina essa dinâmica de ler e de ouvir a Bíblia. Legal, ok. Boa sugestão. Mais alguém gostaria de contribuir nesse sentido? Sim. Oi. Pode falar, por favor. Eu fico na sugestão de que buscar primeiro o reino de Deus. Eu creio que a questão da leitura bíblica, o momento devocional, é algo que tem que ser priorizado na questão de que a pessoa tem que reservar o seu determinado horário. Há alguns anos eu já faço isso de manhã, mas já fiz quando eu trabalhava em campo, eu fazia à noite, no caso, no final do meu trabalho. Ultimamente, eu creio que deve estar aí com uns 20 anos que eu sempre faço de manhã, e deve estar aí com 10, 12 anos, eu faço a partir de 5 horas da manhã. É um horário em que você tem um momento a sós com Deus. Quando você prioriza isso, eu acho que já começa o seu dia dando um passo para uma realidade cristã de um homem, né, bíblico, da vida de um homem bíblico que deve ser cuidado, zelado e buscado dia a dia na presença do Senhor.
mas entre todas as coisas é o tempo que você tem que reservar para poder fazer isso. Se você não tiver essa disciplina, realmente você vai colocar vários obstáculos que vão aparecer e não se conseguirá fazer. Interessante. Sim. Eu trouxe um desafio para todos nós. Inclusive, depois, se quiserem esse escrito para dar uma relida, que é entender como que é um homem bíblico, as características de um homem bíblico. E olha, foi bem sucinto, só são 4 características, nós poderíamos falar muito mais. Então, às vezes eu penso também que uma das coisas pode ser essa falta de enxergar essas verdades, que é a necessidade de se ser um homem bíblico. Entender isso no coração mesmo, de que não é uma opção. Se você deseja ser um cristão genuíno, você tem que entender que você precisa ser um homem bíblico. O prejuízo, quando você não... Nós falamos aí de priorizar. O prejuízo quando você não prioriza um tempo, meia hora, 1 hora, um capítulo por dia, alguns versículos, um livro bíblico, né, que você pode ler também, acompanhando com a Bíblia. Então, o prejuízo é muito grande. Então, eu penso que uma das coisas pode ser isso também, essa falta como é que eu falo a palavra? Você reconhecer que você precisa. Você precisa priorizar, você precisa estudar, você precisa buscar. Porque senão você vai sair dessa qualidade de homem bíblico. Homem como designado por Deus. De fato, isso é algo muito sério e a partir disso nós vamos organizar aquilo segundo o que nós atribuímos como prioridade. Pastor, por favor, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Fique à vontade. O homem bíblico é o homem que lê a Bíblia ou o homem que vive a Bíblia? Ficou bem claro que é o homem que vive a Bíblia. Ele ama... Não. Ele quais ama, são as características? Quais são as características do homem bíblico? Ok, deixa eu tentar ajudar, Jorge. Funciona da seguinte forma. Aquele que vive só tem 2 possibilidades para ele viver. Uma é ouvindo e a outra é lendo, e vai acontecer o processo dele ouvir. Eu vou dar um exemplo dos nossos irmãos que não sabem ler. Uma boa parte não sabem ler, mas conhecem muito bem a palavra. Justamente. Então, isso quer dizer o quê? Que alguém, com certeza, leu e ainda lê, e eles ouvem. E aí, a partir disso, eles praticam. Essa era a minha pergunta. Tem pessoas que são analfabetas, que não lê a Bíblia, mas tem um conhecimento bíblico como se tivesse perfeitamente lendo. Já leu a Bíblia assim, umas 3, 4, 5 vezes e sabe praticamente de cor, entendeu? Isso. Deixa eu compartilhar um exemplo com você, eu vou falar para você concluir. Eu fiz uma visita antes da pandemia para um irmão, um senhor da melhor idade. E aí, depois de muito tempo, já convivendo com aquele irmão, que eu fui saber que ele não sabe ler. Mas você pode fazer qualquer pergunta para esse irmão da Bíblia, ele sabe responder, e ele faz muitas perguntas, fazia na época muitas perguntas nas visitas. Ou seja, o que me surpreendeu foi como é que esse senhor conhece tão bem da palavra, dizendo capítulo, versículo e não sabe ler. Então, isso me surpreendeu muito. Tá certo.